Meu servo que eu amparo, meu eleito qual doutor da minha afeição, faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Olá, olá, amigos do Frater Play, no YouTube do Frater Play. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um bate-papo musical e hoje a gente está com um convidado muito especial que já vou apresentar para vocês. Mas antes quero convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho e não perder nenhum conteúdo por aqui. Já clica no gostei. E é isso. Estou aqui com um grande amigo, Geraldo, da Serva de Judá. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Ai, que bom. Então tá, vamos começar conversando um pouquinho mais sobre a tua caminhada. Eu não sei, acho que é legal falar pra galera, se tu é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de onde que tu é, né? Como é que é a tua história? Vamos começar lá do começo. Bom, sou natural de Porto Alegre e a minha família toda vem de Cachoeira do Sul. Meu avô faleceu lá e aí a minha avó com as filhas vieram para cá. E a minha mãe conheceu meu pai em Porto Alegre, né? Eu sempre digo para as pessoas, eu tenho um privilégio muito grande de ter nascido numa família católica, mas de ter o tempo todo, sabe, enraizado na Igreja Católica. Então, eu me criei na Vila Farrapos, né? E na Vila Farrapos, a minha avó morava pertinho de casa. E todo mês de maio, ela chamava todos os netos para rezar o rosário. Então, assim, o que acontece? Eu aprendi a amar a Igreja Católica, a amar o terço, amar Nossa Senhora com a minha avó. E indo à missa final de semana, sempre, né? Final de semana, sempre. E, então, tipo assim, eu fui criado em escola católica, né? Por exemplo, a aula de religião, eu só tirava 10 e zoava com meus colegas, mas eu tinha toda uma bagagem. Toda uma bagagem que eles não tinham, isso criança, né? Mas, e conforme foi, né, andando as coisas, minhas irmãs participavam do grupo de jovens, e eu assim, olha, quando eu entrar para a igreja, quando eu for assim, trabalhar na igreja, eu vou vir com tudo. E demorei um pouco, né? Uhum. E aí, claro, eu me tornei catequista. Sim. Catequista de pré e pós-catequese e catequese, né, da primeira Eucaristia. E as crianças, então, nós tínhamos um movimento chamado Cruzada Eucarística, que hoje, né, em função de cruzada, algumas pessoas acharem que é meio pesada a palavra cruzada, hoje é o movimento eucarístico jovem. Né? Sim. Mas por muito tempo, assim, até nós nos comunicávamos com outros grupos de cruzada eucarística. Tu disse pelo contexto histórico, né, da cruzada. Isso, né? Porque algumas pessoas, assim, achavam que, poxa, cruzada foi aquela guerra toda, né, envolvida. E aí eu estava com essas crianças e eu me lembro da minha tia. Cara, eu vou dizer, né, eu me tornei roqueiro, né, durante o meu ensino médio. Sim. Né, profissionalizante, eu entrei em contato com rock, né? Só que lá no meu bairro eu era da galera da Black Music. Black Music. Então, assim, meio para irritar. Aí já é minha área. Cara, assim, ó, porque eu costumo dizer, né, assim, toda aquela os anos 80, né, 70 para 80, foi muito rico na Black Music, né? Então, tipo assim, pô, dança, cara, dançava. Sim, só música boa, né? Quem me vê hoje de muleta, não imagina assim, já dançava os passinhos, né? Só que assim, como eu era do contra, pros amigos do meu bairro, da Black Music, eu dizia, agora eu virei roqueiro. E lá pros meus amigos roqueiros do ensino médio, eu dizia, eu sou Black Music, né?
E isso, cara, isso foi uma coisa muito, muito interessante, porque a Servos de Judá, né, adiantando um pouquinho, a Servos de Judá fazia um som que era black music com metal. O que hoje é considerado samba rock, né? Cara, é aí que tá. Aí que tá. É. O Run DMC, junto com o Aerosmith, Tá. criaram, acho que, o primeiro ícone. Então, hoje em dia, eles chamam de funk metal. Ah, Né? Tem uns que chamam funk metal, que era mais esse lado, que era muito mais pesado. sim, Nessa onda teve várias bandas que fizeram isso, né? Aqui em sim. Porto. E o mais interessante foi tudo ao mesmo tempo. A Servos de Judá, desconhecida. Quando a gente viu, tava a comunidade indígena fazendo a mesma coisa, Ultraman fazendo quase a mesma coisa, Sim. sabe? Aí E, foi. e nunca a gente se falou, Sim. mas a gente trabalhava nessa área. Bom, E, Geraldo, nós assim que vem, eu digo por mim, né? A gente vem de berço católico e a gente é ensinado sobre Jesus, a gente é ensinado sobre a igreja, a história da igreja. Mas eu gosto de falar com o pessoal, tem um momento em que Jesus te pega na esquina. Qual é aquele momento que tu te lembra, assim, que... Não, foi aquele momento que eu tive um encontro com Jesus e eu me decidi, vou seguir, vou ser roqueiro católico. Como é que foi isso, assim, pra ti? bom, eu cheguei numa fase em que, em função da minha família, como eu falei, eu buscava muito uma espiritualidade mais profunda. Cara, e a minha comunidade ali de origem, eles tinham um trabalho muito forte, mas ligado ao trabalho social, sem muita espiritualidade, né? Não quero entrar em detalhe, tipo assim, nome de movimentos, mas, Tá. sabe? Ah, e aí eu tinha uma sede muito grande. Nesse meio tempo, a minha tia Ema tinha se tornado freira, e nessa caminhada vocacional, ela encontrou a São Martinho. Anos depois, muitos anos depois da morte da minha avó, eu vim a descobrir que a minha avó frequentou a São Martinho antes da minha tia, por causa do movimento do apostolado da oração. A família Então, toda se ligando na São não, Martinho ali, e né? a minha avó ia na São Martinho, conheceu, né, através do apostolado da oração, ela ia nas tardes de louvor que tinha na sexta-feira, participava lá, conheceu muita gente ali, e levou a minha tia. E a minha tia começou a entrar buscando a espiritualidade da renovação. E aí começou a frequentar e tudo mais, e dali ela descobriu a vocação e foi para o primeiro convento. O primeiro convento fechou, foi para o segundo convento. E chegou assim, lá na minha casa eu sou o Dé, né, por causa do Vandré. Então a minha família toda me chama de Dé. Uhum. Dé, eu descobri uma paróquia que os caras tocam até com bateria lá e guitarra. Tu vai gostar. E vamos ver, né? Uhum. Um dia eu peguei, quando é que tem? Vai ter o domingo de louvor, aparece lá o domingo de louvor. Cara, eu chego lá, imagina o seguinte, braceletes desses de cada lado, uma joaninha na boca, uma mecha loira aqui, coturno, calça rasgada, porque eu me vestia assim, mesmo sendo da igreja, eu tinha essa tendência roqueira em mim, então eu me vestia assim. Sim. E na minha paróquia todo mundo me aceitava tranquilamente. Cara, eu entrei, me ajoelhei, normalmente ali, né? Fiz sinal da cruz, me ajoelhei, fiquei rezando assim. O padre Ladislau, ele estava no altar pregando. Ele desceu, veio na minha direção, botou as mãos para mim e começou a rezar por mim. E os jovens na época meio que se afastaram, porque quem é esse louco, né? Uhum. E a partir dali, né, fiquei ali e tudo mais, conversei com o padre. A partir dali eu comecei. Isso foi, cara, 86, 84 para 86, tá? E eu gostei. E comecei a vir. Só que eu vim assim, ó, eu não fui direto para o grupo de jovens. Eu comecei a participar dos cursos, porque tinha curso da Irene, do Loir, da Beatriz Nodari. Então eu ia, tinha curso quarta. Curso tinha tu diz grupo de oração, Não, assim? não, curso mesmo, curso sobre a fé católica, Ah, tá. história da salvação, tinha curso de pregadores. Então todos esses cursos que tinham eu ia fazendo.
Então, eu queria me abastecer para levar para minha paróquia. Sim. E aconteceu E a tua que paróquia era? Santíssima Trindade, na San- Vila Farrapos. Ah, Santíssima Trindade. Isso, na Vila Farrapos. E lá, com essas crianças que eu atendia na que eu atendia na pré-catequese, pós-catequese e catequese, Aham. eu levava elas na São Martinho, assim, às vezes de 2 em 2 meses, para fazer um retiro, que na verdade era o domingo de louvor. Então a gente ia de manhã, levava os lanches, alguns pais junto com a gente, começava o dia com aquela espiritualidade do Padre Ladislau. Então Imagina. ali eu comecei, claro, eu tinha minha banda secular, Sim. né? Porque na minha vida, assim, o nome Geraldo Vandré é muito marcante para mim. Então eu via nos livros de história, para Geraldo Vandré, um dia eu quero estar no livro de história, né? Eu Aham. quero fazer parte, assim. Então eu tinha minha banda. Minha primeira banda foi a UJC, que tinha, por exemplo, olhando assim, o JC podia ter vários significados, mas era Unidos em Jesus Cristo, a banda. Já era cristã? Aí que tá. Numa necessidade, numa vontade de falar sobre o cristianismo, essa banda era formada por membros de várias religiões, Ah. né? Porque na nossa cabeça naquela época, né, Jesus existia em todas elas, né? Entendi. Então, claro, eu fazia letras com um sentimento de pertença a Deus sem falar o nome de Deus, né? E Sim. por muitos anos, a gente por alguns anos, alguns anos, nós ficamos ali. E quando então eu tô assim nessa caminhada, em 1990, né, na verdade 89, né, 89, eu chego assim e digo pro pessoal, olha, meu trabalho aqui até agora estava super bacana, mas nós já temos o movimento do Onda, do CLJ, o pessoal que já foi da Cruzada Eucarística está participando com vocês. Então, assim, ó, eu deixo para vocês essa continuidade do trabalho com as crianças aqui na comunidade e vou alçar outros voos, porque eu precisava de uma espiritualidade Sim. mais profunda. E aí, em 1990, durante a Festa do Navegante, nós tocávamos, o pessoal dos grupos de jovens ali, do pessoal das paróquias, nós tocávamos, né, era o folclore, tocávamos na Festa dos Navegantes. O pessoal viu uma das músicas que eu trouxe da São Martinho, né? Não me lembro que música que era, acho que era Uma Entre Todas Foi a Escolha. Nós Tá. cantamos essa música lá, e aí o pessoal viu na televisão e foi para lá. E convidou pro que legal. rebanhão. Não, tô acostumado, eu vou ir. Não, eu vou ir sim, claro. E a partir daquele rebanhão de 1990, eu disse, bom, agora vem para ficar. E comecei a participar direto na São Martinho. Sim. E claro, Não, só contextualizando pro pessoal que esse padre que desceu do altar para rezar por ele, ela nada mais nada menos que nosso fundador, né? Fundador da Paróquia São Martinho, fundador da Fundação Fraternidade. Então, vê como a gente fala sobre isso, né? Que Jesus parece que vai entrelaçando, vai costurando todo mundo até a gente chegar e ficar juntinho sim. aqui, né? Coisa mais linda. Vamos continuando a tua história. Né? Bom, eu vim para ficar. Aham. E aí, como músico, né, olhei assim o ministério, não tem baixista. Eu tenho baixo em casa, né? Vambora. Até tinha um baixo na igreja, tinha um baixo tonante, cara. Eles tinham 2 guitarras tonantes e um baixo tonante. Uhum. E aí, para quem não sabe, assim, é um dos instrumentos mais primitivos, assim. Sim. Mais primitivos, cara. É tipo assim, É uma árvore com corda. É isso aí. Uma É árvore uma com árvore corda. com corda. Não tem outra explicação. É. E doía os dedos que, meu Deus do Sim, céu. porque não tinha uma regulagem Eu tive apropriada. uma experiência com um violão, tipo assim, as cordas estavam aqui e o braço tava ali. Tinha que fazer uma força danada, pá. Era terrível. E, bom, sou baixista, né? Comecei a tocar baixo com eles, né? Tava indo muito bem, mas eu sentia falta de alguma coisa. Né? Sentia falta de algo mais. Uhum. Foi quando, né? Porque, claro, eu tenho minhas referências musicais, né? Sim. Né? Por exemplo, Já nós vamos falar disso. E essas referências musicais todas, eu cheguei em determinado momento em que eu falei, não, eu, Geraldo, preciso dar uma pausa nisso que eu estou ouvindo. Porque, bem ou mal, as letras ainda
ainda me trazia um certo desconforto. Sim. Então, o que eu fiz? Tinha um armário, né? Porque eu não vou botar meus vinis fora. Peguei um armário, tranquei os vinis ali dentro. E as fitas cassetes, né? Que naquela época Aham. era a riqueza do ser humano, era pegar a fita cassete e ir gravando Sim. material, que até na rádio a gente ficar cuidando para gravar. E o pessoal me gravou algumas bandas, e foi quando eu conheci Cristo Atividade. E na Cristo Atividade eu me vi. Eu me vi na Cristo Atividade. É isso que eu quero fazer. Contextualiza pra nós o que seria o Cristiatividade. Só pra Cara, quem Cristo não Atividade. conhece, Cara, como eu. Cara, é que assim, ó, por exemplo, eu sempre costumo jogar. A Cristo Atividade foi a primeira banda de rock católico carismático do Brasil. Ah, Foi a é? primeira. Foi a pioneira. Aham. Pra te ter uma ideia, o baixista deles era o Heraldo, da Kodimuki. Tá. Eles montaram a Kodimuki, entendeu? Pra fazer as gravações. E até hoje tu ouve, cara, assim, ó, solo de guitarra entra de um lado, começa o solo, a resposta do solo sai do outro lado. As coisas que tu vai ver em bandas underground, eles já faziam. Sim. Já faziam. Era uma banda assim. E era uma banda que nasceu dentro de grupo de oração. Né? Dentro do grupo de oração. E comecei a ouvir muita coisa, Não, é isso que eu quero fazer. E quando termina um retiro, e claro, né, nós fizemos. Quando eu cheguei na São Martim e vim para ficar, a primeira coisa que eu fiz é um retiro. Um retiro de iniciantes para jovens. Sim. E ali dentro do retiro se criavam comunidades. A minha comunidade era a comunidade de Judá. Começa a pegar as Olha, referências. Já começa Né? já. E aí, justamente, dentro desse meu grupo, estavam, na época, o Marlon e a Irani. A Irani hoje mora nos Estados Unidos. E, juntamente, tinha mais pessoas, mas com esses dois, a gente pensou, vamos montar uma banda, vamos. Como é que vai ser? Ah, o Marlon falou, Guerreiros de Judá. Não, Guerreiros não, o pessoal vai pensar em guerrilha, em Oriente Médio. Não. E achei que ia fazer um protesto já. Aí o que acontece? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquilo que para nós... Porque dentro da renovação carismática, não se usava o termo coordenadores. Né? É? Não, era servos. Os Tá. servos do grupo de oração, os servos da missionário, eram servos. O termo que a gente usava para quem estava à frente eram servos. Então, já que a gente tinha um espelho tão grande nesse pessoal que nos orientava, servos de Judá. E aí nasceu o Servos de Judá. Olha só, que lindo. Claro que foi algo impactante para a época. Né? Sim. Impactante. E quando as pessoas chaves, né, o que elas tocavam ali? Qual Pois era é, o papel delas? na verdade é o ali? seguinte, a Irani, eu ensinei ela a tocar baixo. Né? Ah, tu ensinou. Ensinei ela a tocar baixo. Legal. E o Marlon já queria há muito tempo pegar a bateria, então ele estava, né? Claro, naquela época não tinha formação, né? O pessoal queria ir atrás de Revista, é, coisa. é. Mas como é que assim, Que época é isso, Ana? cara, 90 surgiu a banda. Ali assim, dentro do e foi em julho, porque foi assim, ó. Eu fazia parte do coral da Prediger Academia de Música. Acho que não existe mais, já faleceu o Zé Prediger. E lá eles tinham assim, eram aulas de música. E então, como eu queria cantar, eu fazia aula com ele. E lá dentro tinha o festival da Prediger. E eu queria então levar uma banda cristã. Escrevi, tá tudo certo, escrevi o Ministério de Música da São Martinho. Só que no último momento o coordenador achou melhor não. Né? E nós respeitava assim, 100%. Bom, só que eu já dei meu nome, poxa, o pessoal está esperando. Montei uma banda com algumas pessoas desse ministério. E um amigo meu, lá da Vila Farrapos, né? O Guga Júnior. Sim. E montamos o grupo e fomos para lá tocar, com o nome de Banda Emanuel. E a partir desse show, então, que a gente concretizou a Servos de Judá. Porque daí eu fui buscar esse pessoal que estava comigo, que era a Irani e o Marlon. E aí, a partir dali, a gente começou a ensaiar para desenvolver esse trabalho missionário. Sim. E os integrantes tudo era ali, irmãos da igreja, até então, né? Sim. Só que o que acontece, né? Isso foi 90.
nos preparamos bem, 91, 92, começamos a buscar eventos. Nós fizemos, tinha um dos eventos que a gente produzia era a Fé Sem Obras é Morta, para questionar justamente isso. Sim, se a tua fé é viva, né, tu tem que tomar um parecer, tem que tomar uma iniciativa dentro do trabalho missionário. E nós fizemos um show, cara, acho que o melhor lugar para se fazer show, né, não sei como é que tá agora, no Salão Paroquial da Igreja das Dores. Que é Igreja das Dores, tem, a escadaria lá? Isso, porque assim, ó, não sei como é que tá agora, mas tinha assim, a parede era de pedra. Eu acho que ainda é. Porque Acho que ainda é assim. o que acontece? É o que sustenta a igreja que está em cima. Sim. E aí é um visual muito lindo, de um palco super bacana. Fizemos então E a acústica boa, fica boa, né? Fica boa, fica boa. E então foi o nosso primeiro show fora da São Martim. Fora da São Martim. Só que o que acontece é o seguinte, a Servos de Judá era uma porta de entrada para muita gente que queria um espaço na comunidade. Claro, aí nós tínhamos regras, né? Por exemplo, tu tem que estar participando do grupo de oração por um ano, né? Por um ano, para poder trabalhar com a gente. Sim. E depois tem que permanecer nesse grupo de oração, tem que fazer direção espiritual com o Padre Ladislau e tem que buscar esse convívio de oração. Para te ter uma ideia, isso, claro, tudo orientação do Padre Ladislau. Não, dizia assim, ó, não sotaque húngaro dele, né? Uhum. Não é possível tocar sem orar. Então nós éramos assim, para cada 1 hora de ensaio, 1 hora de oração. Ia pro sacrário, então nós ia para chegar ao São Martinho às 9 horas para sair às 10. Se o cara fosse esperto e chegasse às 9h30, bom, graças ao nosso irmão que chegou atrasado, vamos orar mais meia hora. Então não tinha, o pessoal chegava no horário. Porque era impossível, cara. Porque realmente, assim, era impossível, né, a gente fazer um trabalho se não tivesse calcado na oração. Né? Você que está chegando agora, quero agradecer a sua presença. Já clica no inscrever-se, né, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente está aqui com um papo maravilhoso com o Geraldo, da banda Servos de Judá, que está contando a sua história. Geraldo, vamos dar um salto temporal. Em que momento começou a Servos de Judá com a tua esposa, né? Que, para quem conhece, a gente sabe que tem uma família linda. Vamos contar um pouquinho mais sobre essa história aí. Bom, acontece o seguinte, né? Como eu estava falando, muitas pessoas passaram pela Servos de Judá. Então a gente tinha esse habitual de que nem todo mundo ficava sempre, né? Mas a gente recebia todo mundo numa boa. Só que aconteceu que eu não vou me lembrar o ano, não vou lembrar agora o ano. Eu sempre dei aula de violão na igreja, né? Meu dízimo, né, quando estava desempregado, era dar aula de violão na igreja. E uma jovem, viúva, chegou para ter aula comigo, porque o médico dela disse, olha, está passando por um momento de depressão com a perda do esposo e precisa fazer alguma coisa que te aguce a coordenação motora. Tapeçaria, violão. Uhum. E quando ela foi, como Deus faz as coisas. Porque foi assim, ela participou de um cenáculo da Igreja Católica, no Gigantinho, e um irmão, isso levado pelas primas, que eram da própria Menino Deus, e se sentiu muito bem, em função da própria depressão, e lá ela recebeu um convite de um membro da São Martim para conhecer a São Martim e fazer retiro. E começou aí, na São Martim. Começou a se sentir bem. E lá ela viu um cabeludo dando um aviso sobre aula de violão. E começou a fazer aula de violão comigo. Né? E aí, claro, né, eu quis saber da vida dela, né, por que ela queria ter aula, me explicou. Cara, nós ficamos muito amigos. Muito amigos, assim, porque... e eu vou te dizer assim, ó, Jesus curou ela da depressão dentro da São Martim. Dentro da São Martim. A gente foi num momento de oração assim, porque sempre antes de começar a aula, a gente rezava com os alunos, né? Sim. Toda a turma que ficava na aula de violão. E nós rezamos ali, e uma coisa que a gente pediu era,
Senhor, tira a depressão dela. Vou dizer para vocês, Jesus cura, mas não se pode deixar de procurar os médicos. Sim. Porque justamente quem vai dizer que você não precisa tomar os remédios é o médico, não é você. Então, no momento que o Importante médico... ter esse equilíbrio, né? Exatamente, Tem né? a parte espiritual e também a Exatamente, parte física. porque Né? Deus... Então, eu sempre digo muito isso, porque pessoas... Eu vou ter que abrir esse parênteses, assim, algumas pessoas sofrem de depressão e existem pessoas que julgam e dizem, não, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus. Padre Marcelo Rossi teve depressão, Sim. Padre Fábio de Mello teve depressão. Isso é do ser humano. Sim. Não, hoje em dia mais se comprovado, né, que às vezes essas questões e essa geração é a geração que mais sofre de depressão. Sim. Hoje em dia é mais comprovado que às vezes é uma química que está faltando no teu corpo, então é muito importante a gente ter, claro, buscar a Deus, mas também ter esse cuidado médico, né? Sim. Bom, ela passando por esse processo de cura da depressão, a gente começou a conversar bastante, né? Como ela morava muito longe e eu tinha assim, como eu morava na Vila Farrapos, a gente saía do grupo de jovens e levava o pessoal em casa. Depois pegava o ônibus e levava o pessoal pessoal que morava no centro. E aí todo mundo estava entregue. Como ela morava no Jardim do Salso com os pais, nós íamos até o Jardim do Salso, deixava ela lá para depois vir para casa. Olha só, ainda tinha esse... Porque a gente não tinha... naquela época, a maioria dos jovens não tinha carro e os pais não conseguiam vir buscar. Então, para a segurança, como eu acostumado a caminhar, né, no centro e tudo mais, Sim. Então eu tomava isso para mim. Assim como, por exemplo, quem morava no bairro, o pessoal do bairro ia levando. Então, a gente dividia o pessoal. E a gente criou uma amizade muito profunda. Muito forte, assim. Uma amizade, assim... não dá para mensurar. Sim. E por que não namorar? Não, mas tu não pode. Eu sou estéril, ela dizia. Eu sou estéril, a gente vai namorar, mas a gente vai casar e aí tu não vai poder ter filhos. Não, te adota. Não é o problema. Então, na oração, na perseverança, a gente começou o namoro. E aí ela ia nos ensaios da banda comigo. A melhor pessoa que enrolava cabo era ela. Ensinei ela a rolar. Ela enrolava os cabos, estava ali, estava comigo ali e a banda... Só que como a banda passava por esses momentos de saiu eu não vou mais. Eu não posso vir, eu estou me mudando. Não, me chamaram para outro ministério, me chamaram para outra banda. Não, tranquilo. Entendeu? A gente era uma preparação. De repente, ela, que era minha aluna de violão, não tinha baixista. O baixista saiu. E nós tínhamos show marcado. Vou tocar primeira aula... assim, vamos. Assim, vamos. Então, o primeiro show dela foi tocando as tônicas. Para depois a gente aprofundar no estudo e tudo mais. E ali, então, começou. Né? Começou a esse gosto. E uma coisa assim, que eu sempre digo para as pessoas, ela foi numa progressão tão grande na banda. Como é o nome dessa moça que tu não falou? A Gisele. É Gisele. Gisele Maria. E interessante que ela diz assim, ela não gostava do nome Maria, porque para ela Maria é o nome de empregada, sabe? É o nome de empregada de novela. Então, assim, dentro da São Martinho, ela criou esse amor por Maria. Ela ia trabalhar rezando o rosário. Sim. Às vezes ela leva 2, 3 rosários. Eu falei o nome, é uma história engraçada, né? A respeito de mim, né? O pessoal dá risada achando que... Eu tenho muito orgulho do meu nome, inclusive. O meu pai, ele se chama Fábio de Oliveira Garcia, né? E pra quem não sabe, o meu nome é Fábio Júnior, né? O pessoal não acredita, às vezes acha que é... de repente, uma homenagem ao cantor. Sim. Né? Não, é o nome do meu pai, mas eu adotei o Juno Garcia, porque não tem como usar o Fábio Júnior agora, né? É bem isso. Mas é legal como Deus também vai curando essa área da nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente sofre essa questão que a Gisele tinha falado pra ti. Às vezes lá atrás, de repente ela sofreu um bullying, alguma coisa assim com o nome dela, então Sim. Tudo tem uma... E Jesus vai curando, né? Sim. Todas as áreas. Né? Não, eu mesmo, né? No quartel, né? Geraldo Vandré, teu pai é comunista.
Então eu sofria, assim, né? Aham, aham. Ainda bem que o meu nome de guerra no quartel era Vandré. Vandré. Então, o Vandré, assim, o Geraldo, eles desconectam um pouco, né? Sim. Mas aí começou assim, né? Uhum. Começou a tocar com a gente, né? Isso tudo namorando já. Isso, aí nesse meio tempo já namorando, porque daí quando ela começou a participar dos ensaios, já era namorada, né? Sim. Era namorada. E aí, claro, a gente naquela situação, que o Padre Ladislau, e assim, às vezes a gente fica pensando na didática do Padre Ladislau, né? Chegava um grupo de jovens assim, sabe que não pode tomar cafezinho antes do casamento. Ele falava bem assim, Bem né? assim. Não pode tomar cafezinho antes do casamento. E a gente foi uma geração que aprendeu a santidade. Claro, a renovação também sempre trouxe isso, né? Mas é algo que caminhou para ela, porque a São Martinho também tinha uma ligação com a renovação. Mas foi uma geração que buscou a santidade de uma maneira assim muito forte. Muito forte. E pra gente foi assim, né? Foi assim. E eu sempre digo, Nossa Senhora tem que ter ligado com a gente, por isso eu sou muito devoto na Senhora da Evangelização. Nós marcamos o casamento pro dia 8 de setembro, que é a Natividade de Nossa Senhora. E aí, tudo certo, né? Quase os convites prontos, marcamos com o padre. O padre tinha viagem marcada, ele não ia estar aí nesse dia. E ninguém tinha coragem de nos contar. Até que a dona Roda chegou assim: Geraldo, precisamos falar contigo. O padre não vai estar aí. Mas ele disse: vai ter um padre para celebrar o casamento. Não. Sem o padre Ladislau. Não. A gente espera. Quando é que vocês vão voltar? Devo voltar em novembro. Então, dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição. Uhum. Vamos casar nesse dia. O padre já vai estar aí. Perfeito. Nos casamos, né? Eu era virgem, não tinha experiência nenhuma. Não, a gente foi consumar o casamento, sei lá, 10 dias depois. E era estéreo. Uhum. Né? Era estéreo, né? Diagnosticada estéreo pelos médicos. 9 meses depois, nasce o Pedro Miguel. Olha só. Que dia? 8 de setembro. Até arrepiei O aqui. dia que a gente tinha marcado o casamento. Entendeu? Então Nossa Senhora sempre esteve presente graça, com a gente, né? Que graça, cara. Que milagre. Hoje o meu grande simbolismo, né, do meu amor por ela, é usar a minha medalha de Nossa Senhora e a medalha dela juntas. Uhum. Junto com a correntinha Sim. de quem é consagrado a Nossa Senhora. Né? E então, tipo assim, Nossa Senhora sempre esteve presente, né? A gente passou por algumas situações de, por exemplo, serem convidados porque a banda Servo Judá é a primeira banda de rock católico do Rio Grande do Sul. Antes de nós não existia banda de rock católico. Foi o primeiro Rio Grande do Sul. E no Brasil nós éramos a quarta. Hoje a gente é a segunda porque... Que ano assim que tu considera assim, começou esse ano aqui? Não, 1990 a gente considera. 90. Depois daquele evento que a gente tocou no Festival da Prédia, ali passou uns 2 meses nós fundamos a Servo Judá. E começamos a trabalhar pela Servo Judá. Então, claro, a Servo Judá tocava em missa, tocava em domingo de louvor, em rebanhão, em tudo que fosse chamado pela Igreja Católica, né? Até, por exemplo, a gente foi chamado para tocar lá na Vila Farrapos, numa tarde de louvor. E aí o pessoal assim, mas o padre aqui não gosta muito da renovação. Mas está no direito dele. Eu chego lá e, padre, tudo bom, padre? Tudo bom. Nós somos a banda Se Ajudar, fazer um momento de louvor aqui, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Só quer alguma música específica? Só quer alguma... Sabe? Eu trouxe o padre para dentro de nós. Sim. Padre, assim, vai ter um momento que as pessoas vão chegar aqui e o senhor vai dar uma bênção para elas. Nós vamos ficar rezando. Então a gente incluiu o padre junto com a gente, entendeu? Sim. Aí então, acabou que... Então, tipo assim, a gente sempre teve essa noção de não impor nada, entendeu? Mas sim usar o meio aonde nós estamos, a paróquia que nós estamos, né? A formação do sacerdote, o grupo de jovens, porque eles queriam pelas letras, pelo som, mas a espiritualidade estava junto. Teve uma vez que nos convidaram para tocar num evento evangélico.
E eu cheguei assim, cara, maior prazer, só que eu vou dizer pra ti, eu não vou negar Nossa Senhora e nós vamos cantar e usar para Nossa Senhora. Aí vocês reflitam se vocês vão querer que a gente toque ou não. Eu fui bem claro. E foi? Na verdade era o seguinte, era o barco Êxodos. Onde que foi isso? Esse barco, ele passava por todo o Brasil, vinha de fora, e não sei nem como é que descobriram a gente. Era um barco itinerante. Um evento deles, então. Um evento deles. E aí nós fomos convidados, né? Eu falei isso para ele, falou, não tinha problema, falei com o padre Ladislau. Padre, fomos convidados assim, o padre olhou, não vá. Mas padre, não vamos. Olha, infelizmente não vai dar pra gente ir. O padre Ladislau, ele tinha uma espiritualidade tão grande que ele percebia o que ia ser frutuoso para nós ou não. Entendeu? Então, aquele momento não. Por exemplo, na Rádio Aliança, assim, quando a gente foi na Rádio Aliança, né, a gente foi e tinha assim um certo tabu, porque como a gente era jovem, né, algumas coisas, tipo assim, tu não pode falar isso, aquilo, né, não pode falar gíria lá na Rádio Aliança. O padre chegou assim, padre, a gente foi convidado, pai, pode ir. Entendeu? Então, tipo assim, a gente confiava muito. Hoje em dia, o Padre Miguel é nosso diretor espiritual. Então, tipo, é a mesma coisa. Pra gente vir aqui, né, a gente assim, eu vou, mas só deixa eu falar antes do Padre Miguel. Sim. Né? Eu sei que o Padre Miguel até faz, né, tem programas aqui com ele. Sim. Mas faz parte da gente isso, né? O nosso diretor espiritual é aquele que vai dizer que sim ou que não, né? Sim. Eu duvido que ele fosse dizer não, mas para nós isso é importante, porque o fato de ser diretor espiritual tem esse peso para nós, entendeu? Sim, não, mega importante. Geraldo, como é que a gente faz, assim, para ouvir as tuas músicas? Quantas músicas já lançaram? Tu tem noção dessa Cara, conta? Na verdade é o seguinte, tá? Compor. Por exemplo, algumas músicas que as pessoas conhecem e talvez não saibam que seja nossa. Fraternidade. Inclusive Juntos vamos... eu toco direto aqui. Fraternidade. Porque, tipo assim, a música para nós sempre foi uma necessidade da paróquia, da comunidade. Então a gente, por exemplo, tem músicas que o padre pediu para rebanhar, o tema é esse, faça música. E nós fazíamos música. Entendeu? Então, tipo assim, tem muita coisa, mas a gente não era uma banda preocupada em gravar. Entendi. Até porque eu trabalhei durante muitos anos num estúdio de gravação, quando eu estava aqui na São Martinho, e foi, não vou dizer assim, o melhor período ou o pior período, mas, por exemplo, eu trabalhava à noite nesse estúdio. O estúdio da EGER, ali na zona norte. Agora ele tem outro nome, mas na época era EGER. E graças a esse estúdio, eu fui para Florianópolis. Meu chefe chegou assim, eu sei que tu é católico e foi do Papa João Paulo II, nós vamos fazer toda a sonorização pro Papa. Tu quer ir junto? Não vou te pagar salário, vai ter alimentação e estadia. Mas tô indo. E eu vi o Papa assim, ó, sabe? Que pra legal. mim foi maravilhoso. Eu tive esse privilégio com o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude. Né? E hoje, a banda Sérvio Judá é composta por quem? Bom, chegou um momento, e tem que frisar isso antes de falar nisso, né? Tá. Eu cheguei para o Padre Ladislau, assim, eu tô cansado, Padre Ladislau, a gente monta a banda, a gente ensaia, a gente faz, aí o pessoal sai e toma outro rumo, e nós fazemos tudo de novo, isso aqui. Ele olhou para mim, sua banda só vai para frente quando for família. Quando for família. Então, assim, gente, a partir de agora, assim, o Padre Ladislau pediu pra gente, vamos nos tratar como família. Olha só, o padre estava prevendo uma coisa. Eu também entenderia isso. Mas tipo assim, para nós naquela época, porque foi antes da Gisele chegar, né? Não, acho que a Gisele já estava assim. Mas tipo assim, para mim não, foi antes da Gisele. Foi antes, por isso que essa profecia é algo tão forte, porque eu não pensava nisso, né? Eu pensava até em montar uma comunidade de vida. Né? A gente achava que nós íamos participar de uma comunidade de vida com o padre. Sim. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a trabalhar
a espiritualidade e o convívio das pessoas como uma família. E foi muito bom para a banda. Foi muito bom isso para a banda. Aham. Então, foi o momento certo de se ter isso no coração. Só que aconteceu da gente casar, Deus deu a graça da cura da infertilidade, nasceu o Pedro Miguel. Primeira coisa que a minha sogra me diz, e cara, eu amo a minha sogra como a minha segunda mãe, cara. Você não tem noção, assim, como eu tenho saudade de poder estar mais presente com ela, porque a gente estava, todo final de semana a gente estava lá, e agora eu Sim. não consigo estar tão presente com ela. Rezo todos os dias por ela e pela minha mãe, todos os dias, cara, eu rezo pelas duas. Ela até chegou pra mim assim, Geraldo, tu não vai forçar os teus filhos a gostar de música porque tu gosta. Deixa eles livres. Se eles quiserem, tudo bem, mas não força. Não, minha sogra, tá certo, não vamos forçar. Então a gente nunca forçou. Só que o que acontece? Né? Nós tínhamos que levar eles juntos. Então, dormir em cima da capa do baixo, da capa da guitarra. Dormir, nós estamos tocando ali e no cantinho deles dormindo, pequenininho. Aham. Até que eles começaram a pegar gosto. Eu me lembro que até então era uma brincadeira, uma guitarra de brinquedo. A gente conseguiu uma guitarra pequenininha de verdade, né, para o Pedro tocar, mas ele não tocava, ele brincava, Sim. até o momento que ele, não, eu quero um instrumento que saia som. Foi para percussão, e da percussão, porque ele era muito visual, né? Sim. Então, por exemplo, não vou nem apontar pro aquário para dizer que um pouco da percussão, tanto do Pedro quanto do Jonas, foi olhando um certo cara, operador de som. Ele viu, eles olhavam, ele não perguntava lá pro Dedê. Não olhava, só olhava para ele que assim, chegava em casa e repetiu igual, cara. Eles eram muito autodidatas. Fazia igual, igual, igual. Então a referência dos guris para percussão era o Dedê. Coisa linda. É, Dedê tá aqui com a gente É. ali no som ali. É. Que legal. Então a referência deles para percussão foi, mas como eles eram autodidata, eles olhavam o pessoal na bateria também. E aí o Pedro um dia chegou para mim com 5 anos. Eu quero bateria. E aí o Dedê encaminhou para um professor, acho que era o Cássio. E aí o Cássio foi lá em casa dar aula para ele. Pagamos 3 aulas. Na segunda ele disse, cara, tá botando teu dinheiro fora, que ele não quer saber. Como assim não quer saber? Ele pediu. Não, ele começa a me mostrar meus brinquedos e foge da aula. Ele, né? Aí eu assim... Quantos anos que ele tinha? 5 anos, cara. Ah, 5 anos. Só que assim, ó. Ele não queria aquele rigor, ele queria tocar. E, bom, tu quer tocar, filho? Então tá, então vamos ensaiar. E ele, autodidata, ele olhava os caras tocando e ia buscar. Aí esse meu amigo Guga, ele viu ele tocando assim, Geraldo, eu vou te dar um CD na época ainda, que tem levada de bateria e rolo. Põe pra ele ouvir. Então os rolos ele foi buscando, ouvindo aquele CD. E foi indo, sozinho. Para nunca dizer que ele não teve aula, já grande, com 20 anos, ele procurou o Baldo, que é um professor de batera de metal. Porque algumas coisas ele não entendia no double e no rolo de metal. o E aí, double, pra quem não sabe, é pedal duplo. aquele pedal duplo do bumbo, É. né? E o que acontece? Ele, cara, a aula, esse curso de batera, nessa escola de bateria, ele durava 1 ano e meio. Ele entrou, fez 3 meses e participou da formatura dos caras que estavam 1 ano e meio. Eita, nós. Entendeu? Já? Porque aquilo ali que ele precisava, ele fez ali. Sim. E se formou, foi num bar de Porto Alegre, a formatura. Tocou Kiss até. E então, tipo assim, e o Jonatas não, né? Claro que ficamos um bom tempo no quarteto, né? Até que a Gisele foi diagnosticada com câncer. Né? Até eu quero... São 2 livros que eu estou escrevendo. Um são os 28 dias de oração da Gisele antes de falecer. Então a gente fazia uma oração de manhã cedo, eu e ela, e até no hospital a gente fazia, e tudo que o Senhor manifestava a gente escrevia. Tá no caderninho lá que eu quero editar. E o segundo livro é um livro que é uma outra coisa que eu disse para dar em vida ainda, né? Que eu ia fazer um livro sobre o Ministério de Música
né? A minha história no Ministério de Música. Sim. Só que quando eu fui rezar, Jesus disse para mim assim, estava rezando, Senhor, me orienta para esse livro, porque eu quero ser bem fiel no que eu vou escrever. E aí o Senhor me diz assim no coração, eu não quero um livro sobre a tua história. Eu quero um livro da história da música na São Martinho. Meu irmão, eu comecei a pesquisar e descobri que lá em 68, quando a igreja foi fundada, tinha pessoas tocando. Uma senhora que já era falecida, eu encontrei a filha dela, entrevistei ela, gravei um áudio contando as histórias, me mandou foto. Entrevistei um senhor que finalizou a igreja São Martinho. Naquela época só tinha o meio, não tinha as laterais, só o meio, pro casamento dele. Que legal, né? cara. E hoje entrevistei o Loí, entrevistei a Nilza, entrevistei várias pessoas que tinham essa ligação com a música. Sim. E fui começando. Claro, eu tive que parar por causa da faculdade, mas eu tenho já tudo elaborado, o início, meio e o fim é hoje, né? Então, tipo assim, as coisas que estão acontecendo hoje. Sim, né? sim. E tem datas para esses lançamentos? Não. Tá tudo assim, tá tudo... Tá tudo ainda em construção. E tipo assim, salvo na nuvem para não perder. Deus livre com o computador, né? Não, HD já não dá para contar mais. Né? Tem que ser nuvem. E justamente assim, nesse processo todo, né, de ficar nós 4 na banda por um bom tempo, a Gisele teve o câncer. Ela... Gisele, minha o Pedro e o Jonatas. O Jonathan, o que ele toca? Percussão. Isso, percussão. Sempre gostou de percussão? Não, é porque, tipo assim, é uma coisa que ele foi buscando. Foi buscando. Né? Uma coisa natural, assim. Porque, tipo assim, ele era tímido para cantar. Uhum. Né? Quando era pequenininho, tem cena dele cantando junto com a gente. Mas ali ele tava no ambiente dele. Entendeu? Ele baixava a cabeça e debulhava. Se tu for ver no Ser Servo ali, no final que apresenta a banda, que era a nossa identidade, né? No final do show apresentar a banda. Então tinha um rolo de bateria, o rolo de percussão, o rolo de baixo e o solo de guitarra. O solo de baixo e o solo de guitarra. E quando ela venceu o câncer pela primeira vez, impactou que eu tive em seguida o AVC. Né? E os médicos disseram assim, olha, na tua idade, tem um AVC, a gente não sabe por que tu tá vivo. Era pra te ter morrido. Então a gente pensou assim, bom, vamos registrar esse momento que nós estamos agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, em 2015, a gente gravou o DVD da banda Servos de Judá. Fala um pouquinho pra nós aí, mostra pra galera aí. Nós gravamos o DVD, né? Esse DVD hoje, entrando em contato contigo, o pessoal consegue adquirir? Na verdade é o ou seguinte... de repente olhar na internet? Na verdade é o seguinte, tá? Quem entrar no Facebook da banda vai ver o DVD. Só que hoje, quase ninguém tem DVD, né? Então, tipo assim, a gente não tem... A gente tem um projeto de colocar no YouTube. Sim. Né? Ou de vender, por exemplo, pendrive com as informações ali. Mas é um projeto que está meio parado. Né? Sim. A gente não tem nenhuma música nos streamers, não tem nada. Eu quero introduzir as músicas que estão aqui. Tem que botar. Né? Mas a gente está ainda vendo, porque eu não entendo nada dessas coisas, então eu dependo muito mais dos guris, né? Então gravamos esse DVD e foi muito marcante para nós, né? Algumas pessoas, a gente convidou várias pessoas para participar, algumas não apareceram, né? Olhei pro Dedê que tá ali na mesa, porque ele não apareceu, estava lá a percussão para ele tocar, que justamente tem uma música, um DVD, que o Jonatas canta. Aquela música nós chamamos o Dedê para tocar. E Dedê não foi no dia do show. Tudo bem. Então foi muito impactante para nós gravar esse DVD. Tá? Claro que quando, em 2018, 2015, a gente demorou para fazer, porque
é assim, ó, a gente sempre pensa o seguinte, não era uma necessidade da comunidade naquela época, era uma coisa, projeto nosso. Mas, Sim. claro, tá ali, ó, por exemplo, tu for olhar os símbolos, né? Aham, tá. Conhece esse símbolo aqui? Sim, da fundação. É, Que legal. porque Deixa eu ver aqui. todo o apoio, Tem né? tem a logo aqui da fundação, tem é o Open Stage lá, esse estúdio, né? Não, o Open Staging é onde foi o primeiro show. E Ah, tá. depois o Estúdio Brother, que é onde foi algumas músicas que faltaram, nós também fizemos ainda Ah, tem um pouco dos dois, um então, pouco ali. dos dois. Que Um pouco dos legal. dois. Então a gente mesclou assim, é bem bacana. Aham. Né? E aí a gente então demorou para concretizar, né? Sim. Até assim, a concretização desse DVD só ocorreu por uma doação meio que anônima que surgiu assim, sabe? Um envelope com Aham. dinheiro, Deixa eu colocar aqui pra galera ver. entendeu? Que é exatamente o que a gente precisava para a gente chama de prensar, mas para prensar o mínimo de cópias que precisava, né? Sim. Então, a gente É fez... que isso ainda é um assunto, assim, muito complicado a respeito dos músicos, né? Porque o jeito que ficou as músicas hoje, parece que é um mercadinho, assim, tu pega um salgadinho e vambora. Aí agora quero isso aqui. Todo dia tem lançamento, né? Todo dia tem lançamento. E é um assunto que a gente ainda conversa bastante, principalmente lá em casa, né? O pai, ele não lançou mais música, mas eu fiz questão de colocar. Fui eu que coloquei Sim. as 12 músicas que ele tem no CD dele nos streaming. Até se precisar de ajuda, eu faço pra ti. Tá. Que é bem tranquilo de fazer. E, gente, olha só que legal. É o DVD do Cérebro de Judá. No YouTube a gente não consegue encontrar, ou só no Facebook. Não, na verdade, para comprar, se você quiser comprar, tipo assim, tem como entrar em contato pelo Facebook pra gente poder enviar, coisa assim, né? Entendi. Mas, porque ainda tem algumas cópias, né? Ainda Sim. tem algumas... Eu me lembro de a gente ter colocado na campanha aqui da fundação, a gente deixou 10 para ser vendido aqui. Sim. E 10 para ser vendido que é o que a gente podia fazer, né? Sim. Para ajudar nas campanhas. E 10 na paróquia também, Aham. né? Para poder... Na época que saiu, né? Então, tipo assim, a gente na verdade, nunca se preocupou com isso, né? Mas hoje a gente vê a importância, né? Para poder preservar e manter Isso, né? E seguir. Então, o que acontece? Em 2018, quando a Gisele faleceu, a gente leva um baque muito grande, porque quando eu apresento a banda, eu sempre dizia, né? O alicerce da família sempre foi ela. Então, aquilo ali nos impactou, né? Até as pessoas diziam assim, se ele ia querer que vocês continuassem. Ele dizia, não, o nosso projeto de vida é trabalhar com música infantil. A banda só ia trabalhar, de verdade, quando alguém pedisse, mas a gente ia focar, eu ia ser o hold dela, trabalhar com música antiga. Ela tinha música escrita por ela para educação infantil. Então nós íamos trabalhar em cima disso. Sim. Só que Deus vai fazendo as coisas de um jeito, a gente recebe uma ligação da Rádio Aliança e pedindo pra gente tocar naqueles eventos de verão que tinha. Eu acho que eu cheguei a tocar num último que eles fizeram. Foi assim, praticamente um ano depois. Sim. E a gente assim, o que nós vamos fazer? Né? E os guris, não, pai, vamos fazer. O Pedro foi pro baixo, né? Porque ele já tocava guitarra um pouco também. Foi pro baixo. O Jonas foi pra bateria. E eu permaneci na guitarra. E lá na Rádio Aliança não podia usar bateria, né? Ah, sim. Hoje em dia eu sei que eles usam lá a eletrônica. Né? A gente tinha adquirido alguns meses antes, assim, o Drumbox. Não conheço. O Drumbox, ele imagina um carrom de madeira. Tá. Só que na frente tem um bumbo vivo com pele e a resposta do outro lado. Não chamam isso hoje de tarrom? Não, é que são fábricas diferentes. Ah, tá. A gente foi pesquisar e o tarrom não nos agradou. Porque não tinha resposta no surdo. Sim. O tarrom, como é que eu posso explicar? O carrom, para quem não sabe, é uma caixa que a gente senta e bate e ela tem um som... Uma esteira e tem um som percussivo. O tarrom, ele é como se
fosse uma bateria ali de carrom, né? É basicamente isso, né? Porque é que chegou numa fase que o pessoal começou a querer inventar demais. Então tinha os caras que botavam o bumbo, um pedal de bumbo para tocar no, tipo assim, o cara tá sentado no carrom e o pedal de bumbo ficava ao contrário. Então ele batia com o calcanhar para bater o som de bumbo e usar as mãos. Aí os caras botavam os pratos, então tocava com uma mão, tocava nos pratos. Os caras, vamos, um pouquinho, se os caras querem uma bateria, vamos Toca fazer. bateria, né? Vamos fazer. O Dedê sabe bem do que a gente tá falando, né? Tá na casa. Geraldo, considerações finais, acho que uma última coisa que tu gostaria de falar. E onde é que o pessoal pode te encontrar? No Facebook, no Instagram? Bom, antes de falar isso, eu preciso dizer que a gente então seguiu, né? Continuou tocando. E achava que não ia sair dos 3, né? Ia ficar nos 3. Só que Deus foi chamando uma galera, e eu digo que foi Deus porque a gente não pediu para ninguém tocar com a gente. As pessoas chegaram até nós por motivos assim, vamos tocar numa missa, eu preciso tocar numa missa de aniversário do padre Ladislau, né, antes dele falecer, e não tinha quem tocasse. As pessoas, não, eu vou tocar contigo. Quando terminou aquela missa, eu vou fazer junto. Então, na época, a Márcia Luna, o André Garcia, que não é parente, mas é de Taquari, o irmão dele, o Marcelo Garcia. Então, o meu sobrinho, a minha prima. Então, Deus foi chamando a banda e a gente chegou na seguinte conclusão. A banda está aberta para aquilo que Deus quer fazer com ela. Então, por exemplo, nós 3 somos a banda base. Eu, Pedro e o João somos a banda base. E aí nós podemos jogar, né? Então, por exemplo, o Paulo, que já foi da banda, que é o cara que toca flauta, sax, né? Ele também voltou com a gente, mas ele tem a caminhada musical dele, né, dentro da igreja, então ele tem os trabalhos dele, né? Sim. Tem alguém que não para de chamar o cara para tocar com ele também. O Dedê tá em todas, né? Ele tá em todas. E aí o que acontece? Então, tipo assim, a gente tá aberto. Claro, nós temos agora, no sábado, dia 6 de setembro, lá na capela do Arcanjo São Gabriel, uma capela que faz parte da paróquia São Martinho, nós vamos ter lá na capela a celebração dos 35 anos. Porque que a gente pensou o seguinte, né? Para não atrapalhar a vida paroquial da São Martinho, que tem seus eventos particulares, nós temos uma vez por mês uma missa nessa capela, né? Que a gente reside ali, ajuda, trabalha, tem grupo de oração. Então nós vamos fazer ali a celebração. Então vai tocar eu, Pedro Jonas, o André ficou de 20, Taquari, mas está meio difícil. E o Paulo vai estar junto, a Márcia Flores, também, que faz parte, que foi madrinha de casamento, que no começo da lá no começo da banda fez parte com a gente também, muito amiga da Gisele, né? Então a gente vai fazer essa celebração com uma missa, né? Então, assim, excepcionalmente vai começar antes, né? 16 horas é o horário. Vai ser 15h45. Por quê? Porque nós vamos fazer aquele momento de louvor para não atrapalhar a missa como missa, né? O padre Miguel Tebi nos ensinou assim, Geraldo, a missa, ela é desse jeito. Tem todo um rito específico. Então, o que acontece? Tudo que a gente for fazer de extra, faz antes ou faz depois. Então, cara, vai ter uma música meio pegada ali no começo, né? Depois, então, também vai ter, né? O Cerceros vai ser bem no final de tudo, o Jubilate. Então, vai ser a nossa celebração, porque foi em julho o aniversário da banda. Que legal. Né? E para não passar, a gente queria fazer um show, queria. O que Deus mostrou? Não, celebra liturgicamente esse momento de 35 anos. E depois ele vai dizer o que vai fazer. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente está no Instagram. No Instagram é legal, porque assim, se você tiver paciência de ir lá nas primeiras fotos, tem assim, ó, 90% de toda a caminhada da banda. A primeira banda que não era Servo de Judá, depois o grupo que foi a banda Emanuel, que foi dali que surgiu a Servo de Judá. Tá registrado lá, então, a história. Tem muita foto, que muita coisa a gente foi se perdendo. Graças ao bom Deus, eu consegui colocar no Instagram as fotos antes de eu perder o computador, porque o computador... Como é que é o nome da página de vocês? É Servo de Judá? Servo de Judá. Servo de Judá já digita encontra. Servo de Judá, tu vai achar. Já encontra. Porque tem assim, Beleza. tanto o YouTube,
No YouTube não tem muita coisa. Porque, por exemplo, a música que eu te mandei, Servos, ele não tá liberado, né? Sim. Porque como a gente tem esse projeto de colocar no YouTube mais tarde o DVD inteiro, Aham. então eu não quis. Então, algumas músicas a que eu te mandei, que tá no DVD, não tá liberado. Mas tem muita história ali, tem os Sim. últimos eventos que a gente fez, né? Aham. Claro, nem sempre o som tá bom, né? Sim. Geraldo, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo musical maravilhoso que a gente teve aqui. E tu pode ter certeza que todo o trabalho que tu fez de evangelização tá marcado aqui também para a Fundação Fraternidade. Então é muito importante, tanto na paróquia quanto aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado. Gente, segue lá, Servo de Judá. Quem tá no canal da Frater Play, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. Temos 100%, temos o ID, né? Então já clica no gostei também, comenta se você gostou desse bate-papo e compartilha com os amigos. A gente se vê, até a próxima. Amém.